boa noite ou bom dia, conforme seja o horário em que esteja assistindo esse programa. Então, satisfação voltar para a quinta aula desse nosso módulo Ética, Direito e Cultura dentro do programa Saber Direito. Então, nossa ideia nessas 5 aulas é exatamente examinar um pouquinho alguns temas que estão em evidência hoje em dia no direito brasileiro, fazendo a conexão com outros aspectos da dimensão cultural e ética e científica que são importantes para a reflexão mais ampla. Portanto, é um módulo de aulas diferente do módulo habitual de tratar de temas específicos de institutos jurídicos. A ideia aqui exatamente é trazer alguns temas para a reflexão mais ampla do telespectador, para que possa também animar-se, eventualmente, a partir daí, a buscar outras bases paradigmáticas de referência para comparar qual que é a evolução do direito atual e da aplicação e da compreensão dele. Então, nós vamos tratar um pouquinho da questão da Constituição Federal, os limites entre poder e direito. Qual que é exatamente essa intersecção entre eles. E também falar que aqueles que queiram comunicar-se conosco, fica à disposição o e-mail, que é saberdireito@stf.jus.br. Repetindo, saberdireito@stf.jus.br. Então, nós vamos tratar agora de um tema ligado mais à própria Constituição, que é a principal norma do país, a norma constitutiva, de certa forma, a certidão de nascimento do Brasil. Uma certidão criada pela Assembleia Nacional Constituinte, onde estavam presentes os representantes do povo brasileiro, desenhando qual que é a nação em que viveremos, isso em 88, antes de 88, e a nação que quereremos para nossos filhos e o futuro desse país. Então, é uma Constituição que é importantíssima para toda a organização política. E uma Constituição também que foi chamada de Constituição Cidadã, porque, como nenhuma outra, ela trouxe um rol de direitos fundamentais, de garantias, de modo sistemático, que acaba fortalecendo a tutela do ser humano, né, a partir da sua dignidade, que é o marco fundamental da República Federativa do Brasil. Então, essa é a referência. E com relação à ética, que nós vamos trazer aqui uma reflexão a partir da Constituição também, vale a pena lembrar o seguinte, uma ideia inicial. Uma ideia aqui na escola onde trabalho, no Centro de Extensão Universitária, essa ideia é muito desenvolvida em todos os cursos da casa. No curso de Deontologia Jurídica e Ética. A ideia é a seguinte, que a ética é um tema importante não só por uma questão de código de ética, de evitar a incidência normativa, né, e aplicação de sanções pelo desrespeito a ela, mas a ética é fundamental para a realização da pessoa. Lá na escola se costuma dizer o seguinte, com professores nossos de ética, o fim dessa escola é que cada um possa aprimorar a sua formação técnica e a sua vida pessoal também. Porque um profissional completo é aquele que trabalha as duas dimensões. E faltando uma delas, jamais ele estará completo. Jamais será plenamente feliz e realizado. E para que alguém trabalhe bem, é importante que haja esse equilíbrio entre as dimensões pessoal e a dimensão profissional. E o nosso professor mostrava o seguinte, formar tecnicamente uma pessoa não necessariamente vai garantir que seja um bom profissional. Ele falava, nós temos exemplos hoje, né, de pessoas que são tecnicamente muito bem preparadas. Eu tenho, por exemplo, alguém que sabe muito de processo civil e, portanto, tem uma capacitação técnica de atuar no processo civil, mas se essa pessoa, a ela falta uma formação ética adequada, por exemplo, se for uma pessoa extremamente preguiçosa, portanto, falta a virtude da diligência, do trabalhar bem, essa pessoa vai fazer fenecer a sua vida profissional por falta de ética. Lembrar que a ética exatamente vai compor o nosso caráter. A pessoa ética tem um caráter forte com virtudes que integram. E a partir dessa personalidade, atuando profissionalmente com melhor técnica, ela se destaca profissionalmente. Então, algumas pessoas se empenham por serem bons tecnicamente, mas não investem na sua formação de caráter, na aquisição de virtudes. E fracassam profissionalmente por causa disso. Ela pode saber demais de um tema técnico, mas depois, se ela não tem aquela dimensão ética bem desenvolvida, as virtudes necessárias, né, se é um advogado que tecnicamente conhece muito de direito civil, mas é extremamente vaidoso, eventualmente no momento em que possa gerar alguma perda para a imagem dele, ele vai deixar o cliente na mão, sem atenção. E, portanto, ele vai falhar na missão dele pela própria vocação, pelo juramento que ele fez, quando tirou a OAB dele. Quer trabalhar pelo bem do cliente também, pela tutela do cliente, dentro da lei, de acordo com a lei. Então, é importante notar isso, que a ética ela se dá também como um constitutivo da pessoa, seu próprio caráter. E é necessário que cada um de nós busque cotidianamente aprimorar nossa formação ética, buscar as virtudes que nos fazem falta. Essa percepção é importante.
Um juiz que não tem a virtude da prudência é um juiz que põe a perigo muita gente. E é uma virtude ligada à ética, à prudência, reta razão no agir. Então o juiz precisa realmente buscar a sua formação da consciência, formação reta. Senão ele põe em perigo todos aqueles que são subordinados ao seu poder decisório. Isso é fundamental. A gente falava do advogado, do juiz, um promotor público também que não tenha coragem para enfrentar situações que se coloquem na sua tarefa. Também é importante que tenha essa capacitação. Um policial e todos os demais profissionais precisam ter ética na sua conduta para essa perspectiva. Não falo tanto da ética enquanto código de ética profissional, mas a ética enquanto a norma da conduta humana adequada e que torna o ser humano, portanto, plenamente humano e mais feliz a partir daí. Bom, então nós vamos falar um pouquinho da Constituição. A Constituição que é a principal norma, aquela que vai servir de referência para todas as demais, a que vai dar a base legal necessária para fundamentar toda a força do direito do Estado a partir dessa construção feita em Assembleia Constituinte, no nosso caso aqui. O constitucionalismo se desenvolveu, a ideia da nossa aula não é tanto tratar desse tema, mas falar um pouquinho dele também. Desenvolveu no século XVIII, XIX e XX, e foi exatamente uma época de afirmação dos Estados. Dizíamos duas aulas anteriores, 2 aulas atrás, exatamente que a Constituição ela tem essa força e esse movimento também constitucionalista de afirmação do Estado. Agora, isso que era importante, afirmar o Estado e, ao mesmo tempo, afirmar a pessoa humana, porque o Estado abusa, muitas vezes, do seu poder. Então, direitos fundamentais se viram que, enquanto construção teórica, depois força normativa, para proteger o cidadão da atuação deletéria do próprio Estado, das autoridades públicas, porque elas não adentrassem o âmbito que pertence à pessoa gerenciar, que está ligado ao quê? Aquilo que é a sua tutela própria fundamental. Então, os direitos fundamentais vêm aí, as garantias também, né? Acontece isso. Bom, acontece que a Constituição ganhou força nesse cenário do Estado, e eu falava um pouco antes, na primeira aula também, que a própria cultura, com o tempo, ela foi eventualmente mudando a nossa cultura, enquanto valores, mas se criou aquela cultura processual, uma cultura legislativa, legiferante, que foi ganhando força também, em paralelo. Então cresce a estrutura de criação das leis e muda a configuração ambiental na qual surgiu aquela força da Constituição. De tal forma que a Constituição passa a ser também um elemento formal importante de gerenciamento do poder, que no momento em que surge está muito ligada culturalmente aos valores daquela época, e alguns valores que sedimentaram, né, e que calaram fundo nos criadores do constitucionalismo, e depois, ao longo do tempo, aquela estrutura constitucionalista foi ganhando autonomia e a cultura mudou, a ponto de chegar, como falávamos antes, e ter uma Alemanha formalmente constituída, a Alemanha nazista, usando todo aquele arcabouço constitucional para fazer coisas contrárias à dignidade humana. Mas a partir dessa imagem da Alemanha nazista, fica mais fácil a nossa percepção de que, já dizia também antes, que a lei, assim como a Constituição, são construções políticas. Não são construções eminentemente jurídicas, são políticas. E a política é a arte do bom governo. Então a lei está voltada o quê? A ser um instrumento de governo, a ser um instrumento de gerenciamento do poder público. E aí que está um ponto. A Constituição ela tem esse poder todo de constituir um Estado, de dividir os poderes internamente, atribuir as competências, as responsabilidades, garantir direitos fundamentais. Então ela tem muita força, em razão disso também. E é bom que ela tenha essa força. Tem muito poder associado à Constituição. Depois, cada ramo do direito, em separado, direito civil, direito do consumidor, direito penal, vai se apoiar na força da Constituição e vai tratar a sua matéria específica a partir de princípios próprios do seu ramo, da sua área. E a própria Constituição também tem princípios gerais que se aplicam a todo o ordenamento jurídico. Princípios gerais. E nesse sentido, a própria dignidade humana foi colocada também como princípio reitor de todas as normas no Brasil. Karl Lorenz, um autor alemão de grande importância, vai dizer que toda norma cogente, em último termo, se apoia em algum valor. Em algum valor. O valor que significa exatamente aquela descrição de atitudes éticas fundamentais necessárias para a convivência em sociedade. Enquanto a virtude é o exercício dessa conduta, o valor é a expressão, digamos assim, substantivada daquela atitude correta. Então, o valor, justiça, representa tem a virtude da justiça. A dignidade humana enquanto valor
Unidade humana enquanto princípio também, pois a conduta adequada a esse valor. E assim vai. Bom, o fato é que o constitucionalismo ele cresce e desenvolve, também em paralelo, a uma outra questão filosófica que é importante. A gente começa a introduzir aqui agora a questão da filosofia, que qual que é? Cresce a ideia de poder no século XX, século XIX e XX, e cai pouco a pouco a ideia de verdade. Não é comum a gente falar cada um tem a sua verdade? A gente fala isso, né? Cada um tem a sua verdade. Ou então outra frase muito comum hoje, tudo é relativo. Alguém daqui discorda que tudo seja relativo? Alguém da plateia? Ou tudo é relativo mesmo? A gente tende a aceitar que tudo é relativo, não é? Mas na prática a gente não aceita isso, não é? Tudo é relativo. Mas se alguém pisar no meu calo, peraí. Quer dizer, qual que é a ideia? Essa frase, tudo é relativo, ela vai trazer duas questões para a gente refletir, para avançar na questão da constituição, dimensão ética cultural associada a esse tema. Quais são essas duas dimensões? Se eu falo que tudo é relativo, e quiser que essa frase, e se eu quiser que essa frase realmente seja completa, ela destrói a si mesma. Ela também é relativa. Logo, se ela também é relativa, logo, nem tudo é relativo. Dá para entender a ideia, né? Se tudo é relativo, logo essa frase também é, portanto, logo, não posso dizer que tudo é relativo. Porque se tudo é relativo, essa frase também é. Se ela é relativa, quer dizer que nem tudo é relativo. Portanto, se autoconsome. Essa é uma ideia primeira. Né? É curioso perceber que eu posso dizer diferentemente que quase tudo é relativo. Aí eu estou imunizado. Ninguém vai poder me contrariar. Quase tudo é relativo. O detalhe importante também, a percepção da existência das coisas se dá pelo contraste. Eu percebo que há luz porque vejo escuro. O contraste me dá a dimensão. Se tudo fosse luz, eu nem falaria luz. Aqui abro um parêntese para um livro que eu acho interessantíssimo, um livro do Lewis, C.S. Lewis, que é um autor inglês, C.S. Lewis, faleceu em 63. O autor Crônicas de Nárnia, que passou no cinema também, que é literatura infantil com muito conteúdo para gente adulta. Muito rico o livro, Crônicas de Nárnia. E o Lewis ele escreveu outro romance chamado Perelandra. Esse romance Perelandra é uma história fictícia carregada de um senso de antropologia fantástico. Que ele retrata o quê? É uma ficção mediante a qual um terráqueo é transportado até esse planeta chamado Perelandra. E lá em Perelandra está na iminência de acontecer o chamado pecado original como houve aqui na Terra. Então lá, uma mulher chamada Mulher Verde, e a Mulher Verde está na iminência de ser tentada para desobedecer o Deus daquele planeta. E chega lá o terráqueo, né, para tentar que ela não caia nisso, que ela não caia na tentação de desobedecer o Deus de lá. E quem é que ele vai, quem é o opositor dele lá? É um outro terráqueo, nessa história, na ficção, é um cientista, que chega lá e quer convencê-la a desobedecer para ver o efeito que gera. O que vai acontecer? Bom, falta que chega o terráqueo bom, nesse planeta Perelandra, e vai ter uma conversa com a Eva de lá, chamada Mulher Verde. E a Mulher Verde percebe que chegou uma nave, algo estranho, se aproxima. Aí ele chega e fala para ela o seguinte, abre a nave dele, né? Vim em paz. E ela fala, paz? Que é isso? Paz? Que é isso? Por quê? Porque o conceito de paz se dá pelo contraste com a guerra. Ela não tem essa experiência. Então sabe o que é paz? Paz, o que é isso? Aí tenta explicar para ela, né? Até tem uma certa altura, ele tenta explicar para ela o conceito de saudade, por exemplo. É interessante a ideia. O que é o conceito de saudade? A saudade, o que é isso? A saudade é quando você tinha algo que estava com você, de repente não tem mais, você desejaria que aquilo voltasse para você. Você não tem saudade do Adão? Porque na história lá, ela e Adão se separaram, para quê? Para que cada um conhecesse o mundo e depois voltasse a se unir. Né? Então ela fala saudade, ela pensa, fala saudade. Não. Como é que eu vou desprezar? Como é que eu posso sentir a falta de algo que eu já tive e não tenho mais? Se nesse exato instante, o meu Deus está me dando outra coisa para eu viver. Se eu ficar pensando no passado que eu não tenho, eu não vou desfrutar do que eu tenho agora em mãos. Não tenho saudade. É uma ideia interessante que ela colocava, né? Então falar, como é que eu vou sentir saudade e perder tempo com algo que eu não tenho mais, se nesse exato instante estou tendo outro bem para desfrutar? Né? Essa é a ideia que havia. Bom, o fato é que tudo é relativo, não se sustenta. Quase tudo é mais fácil que se sustente. E porque o relativo só existe em contraste com o absoluto.
Para falar em relativo, tem que ter o absoluto, logicamente, nessa ideia. Mas senão, se tudo fosse relativo, eu não diferenciaria, não precisaria dizer tudo é relativo, porque só consigo falar isso porque eu reconheço que existem coisas absolutas. Essa é a ideia. De certa forma, a Constituição coloca a dignidade humana como um absoluto. Como um absoluto. Né? A questão depois é como conceituar essa ideia absoluta de dignidade humana. Esse é o desafio nosso também, interpretando da melhor forma, a forma correta. Bom, então, o que acontece? A gente percebe que nem tudo é relativo. A Constituição brasileira tem que se apoiar também em algum absoluto, que é a dignidade humana, está apoiado ali. Uma dignidade humana que, por sua vez, tem que ser compreendida e melhor entendida. E aqui a gente volta a falar que o ser humano é mais do que aquilo que ele consegue descrever. Cada um tem um valor maior. E passa experiências simples, cada um pode ter de si mesmo. Cada um de nós que está aqui na plateia, e você que está em casa, cada um de nós, nesse exato instante, sequer tem noção, eu também, como é que está seu próprio rosto. Qual é a nossa limitação descritiva do nosso modo de ser, que a gente sequer consegue ver o nosso rosto, sem a ajuda de algo externo a nós. É curioso, então a gente precisa dessa ajuda externa, desse acompanhamento. E é por isso que o ser humano também não pode ser totalmente independente. Que ele próprio não se reconhece enquanto pessoa, sem apoio de nada. Não existe isso, não acontece isso. Né? Então a gente precisa de algo externo que nos diga, nos permita que a gente se veja e se reconheça também. Né? Acontece dessa forma. Então, a nossa capacidade descritiva é menor do que o nosso modo de ser. Não consigo descrever o meu rosto, ainda que o rosto eu tenha. Né? Nesse exato instante, preciso ter algo fora e tentar descrever. Eu preciso de uma linguagem para descrever as coisas. Aquelas experiências feitas, né, com crianças foram separadas da sociedade e deixadas com lobos, e aquelas vidas ficaram truncadas, que não aprenderam a linguagem. Quando aprender a linguagem, eu consigo me comunicar. E quanto melhor for a linguagem que eu tiver, melhor tende a ser minha comunicação. Também é isso. Por que tem aqueles poetas que se destacam tanto? Conseguem expressar realidades com as palavras que às vezes a gente não alcança. E expressam muito bem. Assim é a nossa história. Na própria Constituição, ela vai tentar expressar algo também do que é a dignidade humana. Mas ela vai dar apenas tópicos, né, sem chegar a fechar o conceito, que nunca será fechado. Nunca será fechado. Por isso. Porque cada geração que sucede uma a outra, interpreta, compreende e acrescenta novos dados. E assim a sociedade vai avançando na percepção. Avançando na percepção se ela entrega à geração seguinte aquela dimensão que ela recebeu da anterior. E aqui é importante também notar isso. Às vezes se fala que o direito evolui como se fosse uma evolução tecnológica ininterrupta. Ora, cada um de nós está aqui hoje porque nossos pais nos ensinaram a falar. Quem esteve próximo de nós. Se nós tivéssemos vivido como aquela criança lobo, fora da sociedade civil, não saberíamos nos comunicar. Ficaríamos isolados na nossa interioridade humana, né, e, portanto, retraídos enquanto tais. Então, se uma sociedade não transmite para outra uma determinada cultura baseada em valores, aquela nova geração, por mais que ela tenha tecnologia evoluída, não significa que ela tenha uma ética mais evoluída. Porque a ética se dá por tradição, por entrega de pais para filhos, professores para alunos. Há uma sucessão. Quando se interrompe isso, não há conexão que se dá por efeito de transmissão tecnológica. Não é? Então, por exemplo, né, alguém aqui da plateia, né, que tem um filho, né, entende um valor importante, vive aquele valor, ensina o filho a viver, o filho assimila. Se não faz isso, vive longe do filho, não ensina o valor, a criança não assimila, vai demorar para assimilar. Talvez por outros venha assimilar. Então o que acontece? As constituições também de cada época, elas carregam valores da sua época, e ela pode avançar se a geração transmitir aqueles valores para a seguinte, e a seguinte, por sua vez, trabalhar os valores e aperfeiçoá-los, até chegar a uma nova Constituição melhor do que a anterior. Não é? Ou se manter uma certa cultura de valores que possa dar um superdano para aquela Constituição e ela permaneça ao longo do tempo. É pela tradição, pela entrega, a sucessão na educação que se consegue efetivamente uma evolução ou não dos valores. Isso é importante notar. Porque muitas vezes se cantam as glórias da evolução tecnológica, esquecendo que a tecnologia, ela sim carrega em si toda a capacitação para que amanhã alguém veja o equipamento, leia o equipamento e avance a partir dele. Com relação à conduta de uma pessoa, não. Se a pessoa não foi educada para ver aqueles valores, ao longo do tempo, ora, a geração seguinte vai perder a conexão com aqueles valores vividos anteriormente. Esses valores eram importantes para a sociedade.
né? Então o que acontece? Eventualmente, a gente pode estar anos-luz, podemos estar assim, milhares de quilômetros na frente dos gregos em matéria tecnológica, não significa que a gente esteja milhares de quilômetros à frente em matéria ética. Esse é um ponto. Porque cada geração o ser humano zera. Cada criança que nasce é tudo um por fazer. Está aí a capacitação para desenvolver. Mas se não se dá o alimento intelectual, o alimento da educação, ela vai ficar inane naquela matéria. Ela vai ficar sem a nutrição, sem o desenvolvimento necessário para seu aspecto ético. Então é importante notar isso. Não é uma evolução ininterrupta do ponto de vista da ética. E as constituições, elas tendem a absorver algo em cada época dos valores e deixar aqueles valores expressos ali. Porque sem valores não há sociedade que se sustente. Basta pensar no nosso filósofo, mestre, professor Miguel Reale, falar fato, valor e norma, essa importância dessa tríade para poder perceber a realidade. Qual é o valor em concreto que está envolvido aqui, o valor que seja importante, que a norma seja orientada também para atingir esse valor. Então examinar o fato à luz da norma, buscando o valor também concreto, sem desrespeitá-lo, isso é importante. E também é importante notar que muitas vezes nós trabalhamos cotidianamente com uma percepção do direito um pouco reduzida. E agora a gente abre também para a questão ética. Como percepção reduzida do direito? O direito é mais que a lei. O direito é mais que a Constituição. A gente já dizia, quem faz a Constituição são os políticos, não são juristas. A função da Constituição, a função das leis, é uma função política, de bom governo, portanto vai além da questão jurídica, estritamente além da justiça. Quem vai dizer o direito é o poder judiciário, não é o poder legiferante, o poder legislativo. Isso é importante também notar. E o direito se dá basicamente e principalmente no cotidiano. Quer dizer, a lei, na verdade, a gente usa excepcionalmente, se a gente perceber. Como assim excepcionalmente? A Constituição também, excepcionalmente. Por quê? Quem daqui hoje não criou alguma relação jurídica? Não fez algum tipo de contrato? Pegou um ônibus, foi na locadora, pegou um vídeo, comprou algo, pagou um boleto. Uma série de atitudes que nós praticamos hoje, concretas, atitudes jurídicas, calcadas em normas, mas que a gente sequer fez qualquer menção ou preocupação de associá-las às normas. Isso é nosso cotidiano. A gente lembra da lei, lembra da norma, geralmente quando a gente precisa para algum conflito, porque ela vai ajudar como critério decisório. Habitualmente a gente trabalha sem lembrar que a lei existe. Isso é o mais comum de acontecer. Isso é natural. Sem lembrar da Constituição. Mas a Constituição está lá para lembrar, olha, quando houver esse conflito, e eu precisar estar ali escrito para facilitar a percepção. Mas ela sozinha não é suficiente, porque ela depende de interpretação. E a interpretação, para ser boa, precisa o quê? Que o intérprete tenha virtudes que o habilitem a fazer uma boa interpretação, tenha prudência. Portanto, a Constituição sozinha não é garantia de justiça. Por quê? Porque ela depende da interpretação, da aplicação. E segundo, também não é garantia de justiça a Constituição sozinha, porque os fatos às vezes extrapolam o que ela consegue prever. E na interpretação também tem que chegar nisso daí. Esse é um ponto. Então tem que entender isso. Ela não é suficiente. O que acontece? Eu vou trazer agora outra referência de ideias para a gente avançar nisso daí. A Constituição é a organização do Estado. Organização dos poderes do Estado. E esses poderes têm que ser vividos de acordo com a própria justiça também. Esse é um outro ponto que a gente volta à primeira aula, questão da justiça, questão da verdade. E hoje é muito comum a gente perceber interpretações da Constituição orientadas não tanto para defender direitos, mas para defender interesses, que não são iguais a direitos. Para entender essa dimensão. Os meus desejos são interesses meus. Mas não é pelo fato de serem desejos que se transformam em direitos. Olha que interessante. É como a gente fala na linguagem popular, que eu tenho direito à felicidade. Juridicamente, eu posso exigir meu direito à felicidade no tribunal? Não, doutor, eu entrei com a ação aqui porque eu tenho direito à felicidade e não estou feliz. Mas contra quem a senhora entrou? Contra o Estado, porque eu tenho que ser feliz, tenho direito a ser feliz, o Estado, e eu não estou feliz. Não dá para exigir isso. Nós temos desejo de ser felizes, mas não direito, em termo técnico, colocado na Constituição. Posso falar fora do direito? Posso dizer, temos direito, enquanto seres humanos, a sermos felizes. Agora, um direito... Então, quer dizer... E as pessoas, às vezes, trabalham a Constituição para defender interesses, desejos. Elas querem que seja entendido como tal para o poder estatal forçar aquela realidade. Isso acontece.
Às vezes gente com boa intenção, mas que está equivocada na compreensão dos fatos. Às vezes gente não, que realmente está com um interesse concreto, que é a força do Estado do seu lado. Sabendo que a rigor não poderia fazer isso. Que a rigor não poderia fazer isso. Isso é possível de se dar por quê? Porque, de fato, sendo um instrumento político, a Constituição ela tem normas que são aplicáveis de imediato, ligadas a direitos efetivos existentes, e tem normas programáticas, normas voltadas para finalidades que o Estado se autopropôs, ou melhor, que foi proposto ao Estado pela Assembleia Constituinte, que não são autoexecutáveis de imediato. Isso que acontece. Só que alguns pegam essas normas que não são autoexecutáveis e exigem cumprimento imediato por parte do Estado. E nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. E é por isso que se percebe também outro fenômeno curioso. É comum se falar que a colisão de direitos fundamentais. O que é essa colisão de direitos fundamentais na Constituição Federal? Então, digamos, um exemplo. Então, o Marcos, digamos que o Marcos seja um jornalista. Tá? Um jornalista. E o Márcio é uma personalidade pública. O Marcos ele quer fazer uma filmagem do fim de semana do Márcio para passar no jornal local da cidade, pegar um furo, tomar um banho com a sua família, etc., porque ele é famoso na cidade. Ele quer a privacidade. Aí ele filma algumas cenas dele na casa dele e passa no jornal. Depois ele entra com ação contra a invasão da privacidade. Fala, tem o direito dele à privacidade. Você fala, mas eu tenho o direito de informar. Isso é imprensa. Eu tenho o direito de informar. Então, o direito de informar versus direito à privacidade. Há um choque aí de direitos? Olha que engraçado. Hoje uma parte dos autores fala que há choque de direitos. Aí tem que sopesar e ver qual vai prevalecer em cada caso. Falam que há choque de direitos. Agora, olha que engraçado. Uma pergunta a vocês. Eu diria, há um choque de direitos ou há um choque de interesses? Nesse caso. Eu dizia antes, um interesse, um desejo de fazer algo que eventualmente pode ser que não seja cabível fazê-lo. Se fosse pensar antes de acontecer o fato, sem dúvida alguma ele tem direito à privacidade, sem dúvida alguma ele tem direito de informar. No fato concreto, o que o juiz vai ter que fazer? Vai ter que verificar como é que esses dois direitos, na prática, se harmonizam. Mas vejam que interessante, o choque, portanto, não está nos direitos entre si, está na compreensão que a gente tem que ter dos direitos. Traduzindo para outra ideia, Quer dizer, o choque está na minha cabeça, porque eu tenho que dizer qual que é o limite de cada um. Na prática, não é que é um choque de direitos. Porque os dois direitos, eles trabalham harmonicamente. Então, ou seja, existe liberdade de expressão, liberdade de informar, e direito à privacidade. Existem, estão aí. Eventualmente, me parece que houve um choque, porque duas pessoas se chocaram. O choque é de pessoas, o choque é de interesses. Na prática, a minha tarefa enquanto juiz, se eu for o juiz dessa causa, é identificar em que ponto que um abusou do seu direito em cima do outro. Ou seja, identifica o abuso. Se identifica o abuso é porque um extrapolou o poder que tinha. Ou seja, não é que ele foi estendeu o direito dele além. Ele foi além do que o direito dele permitia, na verdade. É que é engraçado, é que isso daqui, hoje em dia, na teoria do direito constitucional, se fala muito em colisão de direitos. Colisão de direitos. Então, choque de direitos fundamentais. Me parece que aí há uma falha nesse sentido de observação, que é a seguinte. O choque que há, na verdade, é hipotético, não é de direitos. O choque que há é dentro da minha cabeça para perceber, identificar até que ponto onde um abusou do seu direito. Porque na prática não haveria abuso. Traduzindo de outra forma com um exemplo concreto. Qual é o percentual de nitrogênio que há no ar atmosférico? Diz a ciência que é 78%. Tá, digamos que eu dissesse, mediante uma lei, que é 90% de nitrogênio. Diz também a ciência que há, me parece, deixa eu lembrar agora isso, qual é o percentual, 16% de oxigênio. Acho que é isso, né? Você quem está estudando aqui. 16% de oxigênio e 78%, é isso? De nitrogênio. Então o que acontece? Nesse caso aí, se é 78 e 16, e eu faço uma lei dizendo que há 90% de nitrogênio e 40% de oxigênio, peraí, eles estão se chocando aí, porque vai a 40 mais 90 é 130. Choque! Há choque entre eles, não. Choque está na norma que eu criei dizendo que há 90% de um e 30% do outro. Porque na realidade,
O nitrogênio e o oxigênio se dão bem no ar. Cada um está no seu limite próprio. Ponto. Quer dizer, na verdade eu queria mostrar isso. Os direitos em si, eles não chocam um com o outro. O que há é choque de interesses. Abusos que interferem um no direito do outro. Tá? Então, por exemplo, direito à vida, direito da mulher de escolher o que fazer com o seu próprio corpo. Posso falar que é um conflito? Não. Porque há harmonia entre eles na prática. O conflito está em que ela tem um interesse que choca com o direito do outro. Não é um choque de direitos, é um choque de interesse. Alguns vão falar que o direito é um interesse juridicamente protegido. Depende da concepção, se entende que sim. Mas no que eu estou falando aqui, essa acepção que eu estou usando não é essa a ideia. A ideia é essa, que há desejos nossos que a gente quer que o direito garanta. Mas não necessariamente aquilo é um direito, é um interesse. Então, nesse caso, entre o jornalista e entre a personalidade, há o interesse dele em filmar, e há o interesse dele em preservar a sua privacidade. Agora, o interesse dele pode estar dentro do direito dele, e o interesse dele pode ter extrapolado o direito dele. Então, a gente identifica onde é que houve abuso e de quem houve abuso. Então, dá para entender a ideia. Como se eu falasse, então, oxigênio e nitrogênio. Não é que é abuso de nitrogênio com oxigênio, não. A harmonia deles na atmosfera, no ar. Só que a minha percepção inicial foi que era 90% de um e 30% de outro. Eu criei, teoricamente, um conflito que não existe. Porque eu tenho dificuldade, né? Nesse caso, o juiz, né? Então, na Constituição. Então, a Constituição garante direito à vida, direito à liberdade, vários direitos. Não há choque entre eles. O que ela faz é descrever, naquela segunda acepção que eu falava de jus-racionalismo, ela descreve direitos que estão aí. Então, a livre iniciativa e um certo controle do Estado pela economia. Há choque, eventualmente, de interesses. Mas há uma harmonia na composição geral da sociedade. Que ela diz perceber, em cada situação concreta, onde é que um pode estar abusando do poder que lhe foi dado. Basicamente isso. Né? Então, é por isso que um amigo, muito amigo, Zé Eduardo Romão, ele prefere falar isso. Em vez de falar em colisão, ele fala em coalizão de direitos. O termo que é do Romão mesmo. Né? Coalizão de direitos, que é essa ideia que ele expõe. Né? Que é isso, que é uma interação entre eles. Né? Mas há teorias que falam, né, que na Constituição Federal existem vários direitos que estão em choque. Direitos não estão em choque. Eventualmente interesses podem estar. Porque, veja, se o direito está em choque, melhor, de falar de direito em choque me parece até uma própria afirmação ilógica. Porque o direito é o que é justo, o que está correto, o que está adequado, o que é equitativo, o que está dado. Cabe à minha cabeça olhar o fato e tentar descrever o que é equitativo, o que cabe ali no caso. Cabe olhar e falar, não é que é 90% de nitrogênio, é 78% de nitrogênio e 16% de oxigênio. Cabe a mim olhar a realidade e submeter-me a ela. Não dizer que há conflito entre nitrogênio e oxigênio, porque veja, a lei disse que há 90% de tal e 30% do outro. Espera aí, a lei está errada nesse sentido. Né? Essa é a ideia. Bom, enquanto que a Constituição brasileira, ela parte também, né, de algumas definições de princípios, que são fundamentais, são importantes, define os direitos fundamentais também. E há muita gente que tem usado a Constituição para interpretar, para defender interesses e não direitos. E por quê? Porque a Constituição, como eu dizia, é um instrumento, é um veículo de poder. E as pessoas que não têm interesse, elas vão colocar os meios que elas têm em mãos para garantir os seus interesses. Vão usar dos recursos de poder que estão no mercado, que estão na própria vida da sociedade, para garantir seus interesses. Né? Por isso que às vezes é isso. Né? Então cabe ao judiciário dizer qual é o direito devido. Entre a briga de interesse e dizer qual é o direito, eventualmente. Né? Então essa é uma percepção interessante para a gente ter. E que trago outra referência cultural, um filme que eu acho que marcou um pouquinho também marcou a história do cinema. Em 99 foi feito um filme que mudou um pouco a lógica, melhor, mais que a lógica, o modo de fazer cinema, com os filmes de ficção, que é o filme Matrix, o primeiro da série, que é de 99. Acho que é um filme muito rico de capacidade interpretativa. Né? Esse filme é interessante. Ele cria um contexto onde as pessoas vivem num ambiente em que elas não sabem, mas que esse ambiente é inteirinho controlado. E que elas próprias vivem como se estivessem dormindo, mas não percebem isso. Essa é a lógica do filme. Até que alguém no filme foi eleito exatamente para quebrar essa lógica do direcionamento das suas próprias vidas sem a percepção. Então, no Matrix é interessante, né? A história que acontece. Para quem não viu o filme, e para quem viu, é só para relembrar para essa aula. Então, o Neo é o protagonista da história.
Ele está dentro da Matrix, portanto ele está dormindo, mas ele percebe no sonho dele que ele está dormindo, que ele precisa acordar de alguma forma. Ele não sabe ainda como que isso vai se dar e o que aconteceu de fato, mas tem essa leve intuição que eu estou aqui, parece que eu estou acordado, mas no fundo eu estou dormindo. Alguém alerta ele de que realmente é assim e o leva para o mundo da realidade, faz ele acordar. Vai para o mundo da realidade. No momento em que o Neo vai entrar no mundo da realidade, aquele que tem a missão principal de acordá-lo, o Morfeu na história, faz uma pergunta: Neo, eu posso te mostrar a verdade. Você quer ir adiante? Quando você vê a verdade do que é a realidade, não tem retorno. Você quer ir adiante ou prefere ficar no mundo da fantasia e do sonho? Não, eu quero a verdade, quero ir adiante. E o Neo vai adiante. Depois, lá adiante, ele vê que a realidade é dura. Ele quer como que às vezes voltar. Fala, você não me disse que era tão duro assim. Eu não disse que era fácil. Falei que ia mostrar a verdade. Havia essa ideia ali. Eu falo isso daí por quê? No fundo, cada um de nós pode viver querendo que a realidade seja moldada pelo nosso desejo, pelo nosso interesse, ou buscar um esforço contínuo de adaptar-me à realidade, e a partir dessa realidade, naquilo que é legítimo e correto, melhorar a minha realidade pessoal também. Traduzindo em miúdos, quando eu falava um conflito de interesses, falava nesse caso da mãe. Uma mãe que percebe que não, nesse caso, olha, eu quero dizer que o direito me permite usar o meu corpo como eu quiser, portanto eu posso tirar essa criança de dentro de mim. Eu tenho esse direito reconhecido na Constituição Federal. Será que é isso que a Constituição está dizendo mesmo? Ou isso é um interesse que ela quer que seja, que ganhe força, né? Que ela quer que seja dado força para esse interesse dela? Será que assim realmente é o direito? Qual que é a realidade concreta que há aí? Será que é a realidade de uma pessoa que está dentro dela, que não tem nada a ver com a história que aconteceu fora, e que deveria ser cuidada a partir daí porque tem uma dignidade, de tal forma que depois tem que trabalhar para ajudar essa mulher de outra forma? Essa é uma realidade. Realidade versus interesse. Esse caso aí, que tem que ser reconhecida. E nem sempre é a posição mais fácil. Às vezes o mais fácil é usar o poder da lei a favor de um interesse, desrespeitando a realidade jurídica própria, que deveria ser respeitada. Nesse caso aí, matando a criança. Ora, a lei me autoriza a abortar, se, no caso, né, eu provar que minha vida está em risco. Então, se eventualmente minha vida não está em risco em razão disso, mas eu consigo provar isso, a lei me autoriza. Então, eu uso recursos para conseguir chegar nessa construção argumentativa e consigo proteger o interesse meu, a despeito da realidade, que seria outra coisa nesse sentido. Bom, reconstruindo essa afirmação até agora. Então, o que acontece? A gente percebe que a Constituição é, portanto, um instrumento de regulação da vida em sociedade, da regulação do poder. E muita gente quer usar esse poder para proteger interesses também. E quer interpretar a Constituição para certos interesses, não tão preocupados em defender direitos em si, em realidades jurídicas, mas em defender interesses. E muita gente, sem perceber, está fazendo isso. Por quê? Porque tem aquela lógica que falávamos antes, utilitarista. Ora, eu posso usar o recurso que eu tenho à minha disposição, inclusive a Constituição, para defender um interesse meu, que pode não ser um direito meu. Esse é um ponto importante também, que acontece muito. Bom, acontece que eu falava da verdade, e acho que há uma pergunta, né, que nos interessa aqui também agora. É um pouquinho para saber isso, né? Então, acho que é uma pergunta da rua, vamos colocar agora. Há limites para a lei? Quer dizer, essa é a pergunta, né? Há limites para a lei? Né? No fundo, a gente falava no primeiro programa da série. Há limites para a lei? O que limita a lei? Há leis injustas? A interpretação da Constituição vai até que ponto? Até que ponto eu posso usar esse poder de interpretar sem estar ele preso a uma noção de verdade e percepção da realidade? Até que ponto eu posso interpretar dizendo que tudo é relativo, portanto eu interpreto como eu quiser, e vale o argumento mais bem construído? Ou até que ponto há limites nessa argumentação? Até que ponto há limites? Essa é uma questão importante também a ser feita aqui. Acontece que há uma diferença, né, a gente falava isso, entre o desejo e o direito, entre o interesse e o devido. A Constituição cria princípios que aparentemente, eu posso dizer que são contraditórios, que estão em choque, e eu dizia há pouco que me parece que não há choque entre direitos. Há choque na nossa capacidade compreensível. Por quê? Porque a nossa capacidade descritiva da realidade é menor do que a própria realidade. Então o choque está aqui. Mas alguns autores pegaram esse choque daqui e passaram a dizer que o choque está entre os direitos. Ora, eu dizia, entre os direitos não há choque,
porque eles estão dentro do direito, há uma harmonia entre eles. O que pode haver é abuso de interesse e abuso de outro interesse, desvirtuando direitos devidos a cada um. Então a tarefa do juiz é olhar e tentar identificar o que é direito e o que não é. E a questão é que há limites também nessa percepção. Então vejam só. Então, digamos, o Marcos brigou com o Márcio, essa questão da liberdade de informar e a questão do direito à privacidade. Então o juiz, em primeira instância, decisão monocrática, sozinho, ele entendeu que o Márcio tinha razão, que ele é jornalista, ele pode mostrar sim, e como ele é prefeito da cidade, ele pode mostrar o que seja. Ele não gostou da decisão do juiz, recorreu para um tribunal. E o tribunal reformou a decisão. E falou não, que é o contrário, ele tem direito à privacidade. Apesar de ser personalidade pública, o recinto familiar é algo íntimo da vida privada. Ele não tem direito de imiscuir-se ali. E deu um ganho de causa para ele. Você não gostou da decisão, o tribunal recorreu, foi para o STJ. No STJ houve uma inversão da situação, mas sempre tendo um voto favorável a um lado em cada uma dessas esferas. E por fim resolveram até o STF, porque achou que a liberdade de ampla defesa não foi exercitada corretamente diante do STJ ou do TJ, do Tribunal de Justiça, algum desses órgãos aí. E chegou no STF. Chega no STF, a decisão que haverá vai ser decisão final. E nem por isso vai ser decisão justa, pela limitação de compreensão. Então o que acontece? De certa forma, dizia, o direito, a realidade é mais rica que a minha capacidade compreensiva. A gente cria estruturas de poder para gerenciar o poder, né? E essa estrutura na área do direito ela tem uma série de recursos para que, uma vez decidido de forma incorreta, possa ser revisto aquilo. Só que há um grau, há um limite, há um teto. Chegou no teto, aquela decisão vai se congelar. E vai ser ela que vai vigorar a partir daí. E nem por isso ela vai ser a mais justa. É curioso isso. Então, quer dizer, hoje eu posso ter decisões no STF que vão consolidar aquela matéria, mas não por isso elas são necessariamente as melhores decisões. Claro, todo o nosso sistema tomou uma série de cuidados para que fossem as melhores decisões. Que cuidados são esses? Aqueles que chegam na Corte Suprema do país são pessoas, reputação ilibada, reconhecidamente capazes para julgar as matérias mais importantes do país. É uma série de... para chegar ali, além de ser indicado pelo presidente da República, tem que ter também aprovação do Congresso, no caso do Senado, tem que aprovar também. Tem que ter um mínimo de faixa etária para entrar, 35 anos de idade. Uma série de requisitos. Mas isso não garante que a decisão final seja. Por quê? Porque o juiz que está lá decidindo, o ministro que está decidindo, é pessoa humana como cada um de nós. Pessoa humana como todos nós. Portanto, passivo de interferências da mídia, de interferências da sua vida privada. De aquela matéria concreta, ele já sofreu na sua própria pele uma invasão da privacidade na ocasião. Então, aquilo vai entrar na sua decisão também. Isso acontece. Ou às vezes é aquela pessoa que está desejando que a ciência evolua. E ele julga naquele momento que a ciência é mais importante do que a avaliação de embrião como pessoa humana, por exemplo. Quer dizer, são situações que variam. Cada pessoa tem uma compreensão. Isso acontece bastante. Mas é importante notar isso, que dentro desse jogo, quer dizer, a Constituição, ela acaba sendo a lei que tem mais força no país. E é por isso que muitos advogados querem sempre pegar a interpretação constitucional. Para dizer, olha, a minha interpretação tem força. Porque ela está apoiada na Constituição Federal. E curiosamente, o advogado do outro lado também pega essa mesma, a minha também tem, e apresenta. Então estão os dois litigando, brigando por posições diferentes, e os dois se apoiando na mesma fonte que é a Constituição Federal. E é por isso que é o juiz que vai ter que dizer quem tem a razão. E se esse juiz que diz, eventualmente, não agradar uma das partes, parecer uma delas que ele foi injusto, pode ela recorrer, em graus sucessivos, até chegar no teto. O STJ, habitualmente, o STF, excepcionalmente, se a matéria for constitucional. E nem por isso a decisão que vier será a decisão mais correta. Não necessariamente. Mas, sem dúvida, a mais exaurida, a que esgotou o máximo possível de avaliação e de reavaliação daquele caso. Então, a Constituição ela tem esse poder dessa força argumentativa, porque ela tem essa força de origem da Assembleia Constituinte, que representa o próprio povo. Mas ela também é passível de interpretações as mais variadas possíveis para defender interesses concretos, nem sempre aqueles interesses dentro do âmbito específico de direito, mas interesses políticos, interesses científicos, interesses de outra natureza, que não exatamente interesses jurídicos em si mesmos, mas para outras funções. E aqui é interessante notar também o que acontece aqui. A nossa Constituição, como é que ela foi feita? Uma vez eu tive a oportunidade de ouvir do ex-ministro
Nelson Jobim, a história da feitura da Constituição Federal. Então, a história que nos mostra que ali, ao mesmo tempo que há um clima nacional de expectativa, de criação de um instrumento constitucional que sirva de base para toda a evolução nossa, um instrumento democrático, efetivamente, há, na história concreta da Constituição, algo que não é tão romântico assim, que é o processo de criação da Constituição. Que o ministro narra isso, narra em eventos públicos, por isso que se pode falar aqui também, falava que não havia um modelo concreto de Constituição. E vou contar isso agora, o quê? Só para a gente também relativizar um pouquinho aquela leitura, às vezes muito romantizada, que se faz da Constituição. Perceber que muito do glamour que às vezes se dá à Constituição deriva às vezes mais da percepção nossa de que é importante que ela tenha essa consideração, mais do que da história efetiva de como ela se deu. O que ele contava? Vamos fazer a Constituição Federal. Primeiro, no Brasil, houve um projeto entregue a uma comissão de notáveis para elaborar um modelo constitucional. Só que depois o Congresso rejeitou esse modelo. Como ele rejeitou, tiveram que criar do zero. E criar do zero se nomeou toda uma estrutura para trabalhar no modelo inicial dela. E o ministro Nelson Jobim fez parte dessa estrutura. Como eles fizeram, que ele contava essa história? Pegamos as constituições do mundo inteiro. Façamos aqui uma classificação. Quais são os temas que aparecem em todas elas? São tais temas. Então, tais temas vamos chamar de temas eminentemente constitucionais. Agora, aqueles temas que aparecem na maioria delas, temas preferencialmente também constitucionais. Pois aqueles que aparecem só uma vez ou outra, temas incidentalmente constitucionais. E a partir foram criando uma série de ideias concretas para poder criar um arcabouço, uma estrutura, como a gente tem na Constituição de hoje. Depois foi dividido por temas, por comissões de deputados. Cada comissão ia tratar de um aspecto dela. Ou seja, ela foi tratada em conjunto harmônico. Todos juntos discutindo aqui nessa Assembleia, esse ponto, aquele outro ponto. E cada comissão defendia, às vezes, interesses diferentes. Então havia negociação depois. Olha, se você reduzir a norma nessa tua parte, em tal trecho, na minha eu coloco isso também que você queria. Negociação entre as comissões. Então, apesar disso, quer dizer, no fundo a construção dela não foi aquela construção glamourosa, bonita, todos participando da discussão, não é? Mas e deu aquele resultado final. Né? De certa forma, um resultado que agrada muito, porque tem muita coisa boa ali, de fato, efetivo. Houve um trabalho, um empenho grande dos deputados. Mas a arquitetura dela, a construção dela, não é que foi aquela construção, todos participando, construindo em conjunto, avaliando, não. Houve, como até hoje, negociação no Congresso em matéria de lei. Ora, te apoio aqui, você me apoia ali. Né? Então não é que foi uma preocupação sistemática e integral. E é por isso que se diz hoje muitas vezes que a Constituição ela tem princípios contraditórios entre si. No entanto, essa afirmação só não permanece como conclusão a respeito dos princípios, porque sendo ela uma norma política, ela vai servir de orientação, de afirmação de alguns direitos, de orientação. Portanto, cabe ao juiz sim dizer o direito a partir dela. Então ele pode resolver esses eventuais e aparentes conflitos entre textos da Constituição. E também eu entendo que ele pode fazer isso também por quê? Porque eu já dizia antes, porque na realidade em si, entre os direitos não há choque. Então por isso ele vai poder usar aquele arcabouço constitucional, eventualmente até havendo algum choque no texto, de uma parte contra o texto, mas não há choque entre direitos. Ele pode então partir desse texto e chegar num direito concreto de cada pessoa. Então isso é interessante notar que a Constituição, portanto, ela não foi algo construído da forma que a gente às vezes imagina. E ela é elogiada muitas vezes dessa forma, não, a Constituição democrática brasileira é um instrumento sem dúvida alguma brilhante, muito bonito, muito rico, né, mas não foi feito com toda essa participação dos deputados, né, dos constituintes, em todas as sessões. Mas houve essa parte de negociação na elaboração dela. Mas no Brasil e assim em todo canto, né, todo canto não, mas é parecido também em vários lugares daqui, né, a partir daqui. Então é por isso que ela ficou tão grande, a nossa Constituição. Ela é considerada uma das maiores por isso, ela tem muitos artigos. Nossos vizinhos do Mercosul têm textos muito mais reduzidos. Né? Então, de fato, ela ficou um pouco analítica, muito detalhista, por causa de vários interesses envolvidos ali. E cada comissão queria guardar, né, que houvesse a tutela constitucional daqueles interesses, e colocou ali. E é por isso também que alguns interesses que estão ali, a meu ver, ainda não são direitos exigíveis. Eu falo norma programática, por isso, porque não há uma capacidade de dar vazão àquilo. É uma previsão política de realização. Salvo direitos fundamentais, esses aí sim.
são entendidas na própria Constituição da aplicação imediata aos direitos fundamentais, expressamente. Então, aí sim, que o cidadão tem que ser protegido, para evitar que amanhã aqueles que ocupem o poder executivo, possam dizer, não, mas aqui não é protegido desde a Constituição, tem que esperar uma lei depois para proteger. Não. Direitos fundamentais, não. A aplicação é imediata na Constituição Federal. Então é interessante notar isso, né, que a nossa Constituição brasileira, apesar de ter tido essa história da sua construção, que não é uma história tão romântica quanto a gente defende muitas vezes, ela tem uma série de benefícios, é a nossa Constituição, tem que ser valorizada, tem um rol de direitos fundamentais como nunca outra teve no nosso país, ela deve ser protegida, mas ela sozinha também não é suficiente, precisa da interpretação, uma interpretação que o juiz deve levar também em consideração a questão da realidade humana. Então o próprio juiz tem que ter uma formação humana adequada, não basta só a questão técnica, sabendo que há briga de interesses que se apoiam também na Constituição Federal, isso acontece também, né? Então perceber isso. E cabe a cada um de nós também, enquanto cidadãos, buscar desenvolver essa percepção, buscar desenvolver a própria prudência, porque cada um de nós possa também julgar cada situação, o que é justo e o que não é, né? Sabendo que sempre a última palavra vai ser daquele poder constituído, o poder judiciário, na sua escala mais alta. Também é importante lembrar isso, né, que esse dever nosso de conhecer a Constituição, esse dever nosso também de estar atento a eventual abuso na interpretação da Constituição, deve ser exercitado e deve ser transmitido às novas gerações. Isso também é importante acontecer. Lembrava um pouco ainda da tese, doutorado, Direito da Criança, Formação Ética, e tem muito disso. É importante que os cidadãos novos hoje aprendam também, conheçam os direitos fundamentais e os veículos, os instrumentos para poder exercitar o que está previsto ali. E saibam também perceber pouco a pouco que nesse jogo da sociedade civil há exatamente essa dicotomia, essa briga de interesses. Mas que nessa briga de interesses cabe a cada um sempre ponderar o que é justo e o que não é. E cabe a cada um de nós, eventualmente, abdicar daquele interesse que a gente tem, sabendo quando ele muitas vezes está em conflito com o direito. É uma tarefa também do cidadão, né? Então perceber que algumas vezes, e eu enquanto advogado tenho essa responsabilidade, se o meu cliente tem um interesse, e eu percebo que já foi no limite do direito, eu devo ter a humildade, a simplicidade e a cidadania de falar, olha, aqui eu acho que já deu. Aqui a gente não pode ir adiante, porque passa a ser um jogo de protelação de interesse que está contrariando o próprio direito e a própria construção nossa, enquanto sistemática para a manutenção do justo, para a realização do direito no nosso país. Então cabe também aos advogados a responsabilidade de saber brigar, uma boa briga em juízo, respeitando sempre o direito. Saber abdicar de um eventual interesse, né, quando aquele interesse já ultrapassou a dimensão do direito devido. Isso é importante. Isso evitaria muito também daquelas diversas situações que há de sobrecarga no judiciário hoje em dia. Em parte também por isso. Porque não há uma percepção clara do que é devido a cada um. As pessoas passam a usar todo o aparato jurídico, normativo, para defender interesses. E sem perceber essa própria postura, enquanto tal, acaba contrariando a finalidade da Constituição, que é valorizar a justiça social, a dignidade humana e trabalhar para que realmente se reconheça e se proteja o direito de cada cidadão desse país. Então, vimos um pouco hoje da Constituição, foi mais notar isso, que é uma dicotomia, uma briga entre verdade e poder na Constituição Federal, no fundo isso, mas ela é usada como arcabouço interpretativo para interesses, mais do que para direitos, que é importante que a sociedade civil brasileira perceba, passe a trabalhar mais pela defesa do direito efetivo, e para isso desenvolver uma cultura de prudência, uma cultura não utilitarista, que não instrumentalize para defender interesses, mas que busque efetivamente a verdade concreta das situações devidas, e que esse trabalho, né, de socialização, de aproximação dos interesses também das partes em litígio. Então, isso, no fundo, é o que a Constituição desenhava também e previa. Então, vimos um pouco desse tema hoje. Agradeço aqui a participação de todos. Quem tiver também interesse em mandar alguma mensagem, alguma pergunta, alguma questão, o e-mail é saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. Então, agradeço a participação de todos. Nossos 5 programas trataram de ética, cultura e direito. Então, temas um pouco, não é tanto um tema ligado a um cursinho efetivo, né, uma preparação, a um conteúdo técnico em si, mas a ideia era exatamente lançar alguns tópicos, que o Centro de Extensão preza muito nessa matéria também, tópicos de humanismo, de reflexão para abrir a discussão. Então, está aberto e contamos com todos para que essa reflexão continue. Obrigado.